no clube, já tem um conhecimento, né, do trabalho que você faz aí na Ilha do Retiro. E aí, ao mesmo tempo, desde o ano passado, você conviveu com críticas da torcida do esporte. E aí eu queria saber da tua parte mesmo, como é que você lida com esse cenário, com essa diferença mesmo de situação da tua relação com o Yuri, do teu trabalho e das próprias reações da torcida, sobre essa situação? Eu acho que a expectativa do torcedor, a expectativa é sempre pelo resultado positivo, né? E assim, a expectativa do torcedor é sempre pelo título, sempre pelo acesso. E quando não se tem o título, o acesso, é isso que, que acontece. A gente queria muito os objetivos do ano passado, era o acesso. Não conseguimos. Agora, se falar que o trabalho como um todo foi ruim, eu não concordo, né? Eu acho que nós fizemos muitas coisas, né? Nós conseguimos chegar na final de uma Copa do Nordeste e com todas as dificuldades que tivemos no primeiro semestre, de um clube vindo de um rebaixamento, e falei para ti aqui tudo que tivemos de dificuldade, né? E nos tiraram o título, né? Porque tu lembra bem o que aconteceu ali. Se a arbitragem tivesse realmente sido isenta, nós teríamos totais condições de ser campeões. Mas, enfim, aconteceu. Tivemos umas. Campeonato Pernambucano, infelizmente, aconteceu aqueles lances ali, fomos eliminados. Também acho que erramos muito naquele jogo contra o Salgueiro, não merecemos mesmo. Na Série B, tivemos altos e baixos. Tivemos muita dificuldade na parte ofensiva, realmente, né? Tivemos muita dificuldade. Eu acho que as trocas de comissões técnicas foi algo que erramos, né? Sempre uma troca de comissão técnica é algo muito ruim durante competições, assim, é algo que dificulta, né? Um trabalho durante uma sessão, durante uma temporada. Então, acho que isso nos atrapalhou muito. Então, tivemos altos e baixos durante toda a Série B. Foi a Série B mais difícil de todos os tempos, né? Porque a concorrência era muito grande. Contra a concorrência financeira, a concorrência dos grandes clubes do futebol brasileiro que estavam envolvidos nessa competição. Mesmo assim, fomos bravos, lutamos e dentro das nossas condições conseguimos fazer as contratações. Os bastidores, ninguém sabe o quanto a gente luta para trazer jogadores de nível e conseguimos trazer numa segunda janela, né? Ninguém sabe o quanto foi para mim lutar para trazer um Love para cá. Foram praticamente 2 meses de negociação. Praticamente assim, entre troca de treinadores, a gente teve, numa contratação do Love, eu tive troca de comissão técnica aqui. E isso atrapalhou a vinda dele. E isso demorou tempo, entendeu? E aí a gente conseguiu trazer ele, né? Então, às vezes as pessoas, mas por que não veio? Por que demorou? Então são bastidores. E eu acho que a gente fez muita coisa boa, porque hoje essas contratações que vieram estão aqui, estão ajudando o clube. O trabalho do Jorge não foi tão bom, mas eles estão aqui, ajudaram, a gente foi muito bravo e, poxa vida, eu recebo reconhecimento de praticamente todo o Brasil. Porra, Jorge, o trabalho que vocês fizeram no esporte, faltou um detalhe para vocês conseguir subir na Série B mais difícil de todos os tempos, entendeu? E às vezes eu vejo umas críticas assim, mas, poxa, mas não conseguiram, mas não... E aí a gente deixou uma base montada para 23, né? E aí a gente consegue começar um trabalho. Então, assim, eu entendo o que o Yuri falou no podcast, vocês defendendo, dizendo realmente o que eu estou falando aqui, que eu entendo que a torcida fica chateada porque não conseguimos os nossos objetivos principais, e eu também fiquei muito chateado. Aquele jogo do Vasco, para mim, eu até estava falando com alguns colegas aqui, parecia um pesadelo, porque nós estávamos ganhando o jogo até o final, né? Aquilo ali estava tão bonito, porque era um jogo que naquela semana tava, os holofotes era tudo para aquele jogo, né? Tava se falando mais daquele jogo no Brasil inteiro, mais do que na Série A, né? Todo mundo falando daquele jogo o dia inteiro, a semana inteira, e nós ganhando o jogo até
aos 40, o lance foi aos 44, 45, né? E daqui a pouco acontece tudo aquilo. Eu disse, meu Deus, e nós no meio daquele campo ali, eu disse, o que é isso aqui que está acontecendo? Que pesadelo é esse? Nós estávamos ganhando o jogo, encaminhando algo que embalando para com certeza ali um acesso nosso, né? E acontece todo aquele caos, o Vasco vai para dentro do vestiário, aquela confusão toda. Mas enfim, passou, né? Outro momento, a gente teve um aprendizado grande na temporada. Eu acho que a gente fez muitas coisas boas, sim. Infelizmente, não conseguimos os nossos objetivos principais, né? Que era o principal, que era o acesso. Mas a gente está muito preparado para isso esse ano, sabe? Eu acho que a gente deixou uma base, a gente construiu, como a gente constrói uma casa, a gente faz a parte da base, né? A gente deixou esse laço e agora a gente está construindo para deixar o esporte forte, né? Eu acho que, eu tenho certeza que a gente vai ter uma temporada muito boa para fazer o esporte para frente muito forte. Então, eu tenho certeza que foi feito um bom trabalho, não foi tudo ruim, não. E não é só o Jorge que está falando da pessoa do Jorge, mas do trabalho de todos. E principalmente que a gente fez um diagnóstico das coisas que foram feitas, dos erros que foram feitos, e a gente está trabalhando e já está fazendo, consertando aquilo que a gente errou, sabe? Internamente também, assim, não é só as coisas, o macro e o micro também, porque a gente trabalha diariamente dentro das nossas ações, a gente faz as nossas ações no macro e no micro, diariamente aqui, dentro do staff, dentro do grupo de atletas também, mas também o staff aqui, desde do trabalho do roupeiro, desde o trabalho da logística, o trabalho da coordenação de performance, o ar-condicionado que estava estragado, que a gente mandou arrumar, o gramado que não estava em condições de treinamento, o gramado da ilha que infelizmente não tinha condições, o pessoal tá trabalhando para arrumar. Então, é uma série de coisas que ficaram para trás que o clube está começando a se organizar e fazer. Então, é esse aprendizado que foi feito. Então, essa é a minha avaliação. Não foi de todo ruim, a gente teve erros, aprendizado, mas teve muita coisa boa, sim, que eu acho assim, eu tenho certeza que esse ano é o ano da colheita, sabe? Se trabalhou muito, se lavorou muito, se plantou, se batalhou, se tomou muita porrada, assim, mas se trabalhou muito, assim, eu tenho certeza que daqui para frente vai ser colheita. Chegamos! E não acredito não. Sextou, é? Sexta-feira boa pra todo mundo. Último dia da escola, da faculdade, do trabalho. É chegar de noite, coçar a carteira, não? Pix mais Pix e curtir. Você merece sim. Mas antes de tudo, tu tem notícia aqui, tu tem informação, tu tem conversa, tu tem bate-papo, tu tem entretenimento sobre o nosso time. E obrigado pela tua participação aqui no nosso canal. Um cheiro grande, um grande abraço também para você, para toda a sua família. Sexta-feira, semana passando mais rápido do que metrô. É isso, né, cara? Fazer o quê? Mas a gente tem que aproveitar a vida mesmo, galgar, né, lutar contra qualquer adversidade, mas pedir a Deus sempre muita sabedoria, muita determinação, né, muito empenho para que Ele nunca saia do lado da gente. Enfim, vamos embora para mais um final de semana e para mais um videozinho do nosso canal. O Jorge Andrade, executivo do Esporte Clube do Recife, que muita gente queria fora, né? Não, que eu não quero não, que não sei o quê, enfim. Não foi, não saiu, está na gestão que foi reeleita agora, né, a Chapa Esporte no futuro. Lembrando, o Esporte tem realmente aí uma ideia de trazer um coordenador de futebol. Até agora não trouxe, até agora não obteve esse coordenador técnico, prometido ainda no final do ano passado, prometido até o final de janeiro. A gente já está no dia 3 de fevereiro e nada desse coordenador e nada desse setor ser preenchido pelo Esporte Clube do Recife. Primeiro se prometeu um ex-técnico ou um ex-jogador. Já foram atrás de um cara que não tem esse perfil, nem de ex-jogador, nem de ex-técnico. Não deu certo. Enfim, tem que ver o que quer. Tem que ver o que quer, porque, gente, também para mim não interessa um coordenador técnico sem ser um ex-jogador ou um ex-técnico experientes que possam conhecer o esporte ou não, mas que venha para efetuar esse trabalho.
Porque eu acho que um coordenador técnico, ele vai estar fazendo esse elo entre diretoria, os jogadores, entendeu? Então, assim, até para trabalhar e ajudar o Whindersson Moreira e toda a sua comissão, um ex-jogador, um ex-técnico que seja experiente, para mim, é o melhor para o Sport Clube do Recife. Mas nesse momento, cadê o coordenador técnico? Cadê o coordenador técnico que não chega, que não tem, que não existe, inexiste dentro do esporte? O Yuri Romão, ele não fala sobre isso, o Jorge Andrade, ele não fala sobre isso. E falando sobre o Jorge Andrade, ele deu entrevista agora há pouco pro GE, né? Matéria da Camila Alves, e falou que esse é o ano da colheita do esporte, hein? O Jorge Andrade falou que esse é o ano da colheita do esporte, que tomou muita pancada, mas que acha que 2022 não foi um ano tão mal assim, no contexto geral, e disse que esse ano é o ano da colheita. Falou um pouquinho sobre o início de ano do esporte, que está sendo muito bom. Falou um pouquinho sobre o jogo contra o Vasco também, que ele disse que não acreditar, né? Ele estava no meio campo e fez assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Isso é um pesadelo, porque estávamos ganhando o jogo por 1-0, aconteceu um rebuliço, o esporte empata a partida, acabando ali qualquer sonho do acesso à volta para a Série A. Mas voltando para cá, ele disse que esse é o ano da colheita. Do que sentido, Nicolas? O ano da colheita em relação ao futebol, a títulos, a conquistas, a contratações, né, a acertos que ele tem em vista e que, segundo ele, já acertou. Principalmente em trazer o Whindersson Moreira, em trazer alguns jogadores, em renovar com metade do elenco titular da Série B. Renovou com Fabinho, Wanderson, Wagner Love. O Labandeira tem contrato até junho ali, julho, mas tá no elenco ainda, não perdeu. Enfim, perdeu o Gustavo Coutinho, mas renovou com o Ronaldo também, que cria da base, o concursado do Sport, mas tá jogando bola essa temporada. Enfim, tudo isso deixa um pouquinho para que o Jorge Andrade, junto com toda a sua cúpula, Yuri Romão presidente, Augusto Carreiras, que é o VP de competições agora, imagina. Então, assim, é realmente um esporte no início de ano muito melhor. Muito melhor de verdade. Só que a gente sabe muito bem que não é assim que a banda toca. Vai vir outros confrontos, a gente tem que ver o esporte, analisar o esporte a partir de agora, um confronto pesado, 4 jogos seguidos agora fora de casa, até porque jogou 4 jogos seguidos dentro de casa, né? E agora a gente vai ver, a gente vai ter esse parâmetro, né? Mas o Jorge Andrade falou isso. Enfim, é aguardar, né? Se vai ser o ano da colheita mesmo, segundo o executivo de futebol do esporte, esse é o ano da colheita. Será? Deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha e tamo juntão sempre.